Bem, pessoal, estamos de volta para a segunda parte da aula de citoesqueleto. Na primeira parte, nós falamos dos aspectos gerais do citoesqueleto e também a respeito dos microfilamentos, que foi o primeiro tipo que a gente abordou, tá? Nessa segunda parte, a gente vai falar sobre os filamentos intermediários e os microtúbulos, tá? Então, a gente vai dar continuidade a partir dos filamentos intermediários. Diferentemente dos filamentos de actina, que o nome já está dizendo, são compostos por actina, mesmo que a gente saiba que existem outras proteínas associadas, as principais proteínas, ou a principal proteína, é a actina. No caso dos filamentos intermediários, a gente não pode fazer essa afirmação, tá? Dependendo do tipo celular, vai ter um tipo de proteína que vai ser predominante. Então, aqui, nesse enunciado aqui, vocês estão vendo que existem ao redor de 50 proteínas distribuídas em 6 grupos que podem ser responsáveis, dependendo do tipo celular, pela formação dos filamentos intermediários. Tá? Então, quais são as ações que são específicas dos filamentos intermediários, que são diferentes dos filamentos de actina e dos microtúbulos? Isso até certo ponto é difícil de dizer, né? Porque todos eles fazem parte do citoesqueleto. Mas se a gente pode então destacar alguma coisa, os filamentos intermediários eles têm uma função basicamente de suporte. Tá? Então, o que a gente viu nos filamentos de actina e veremos nos microtúbulos, que tem um envolvimento muito grande com o movimento da célula, tanto o movimento interno quanto o movimento de toda a célula, nos filamentos intermediários isso não acontece. O papel é mais estrutural mesmo, né? Determinação da forma tridimensional da célula, né? Ancoramento, né, dos componentes internos, como o núcleo, né? E também uma ligação bastante intensa com a membrana plasmática, que é algo que nos filamentos de actina também tinha. Né? Só que agora, claro, a gente vai ter outras junções celulares que vão estar associadas. Então, a gente tem os desmossomos, que são junções de aderência de célula a célula, e os hemidesmossomos, que são junções de aderência, mas são célula matriz. Tá? Então, os filamentos intermediários vão se ligar nessas junções. Né? A gente já tinha visto isso na aula passada, então agora a gente completa esse conhecimento, né, a partir da estrutura dos filamentos intermediários. Tá? Bom, a formação dos filamentos intermediários é diferente da formação da actina. Na actina a gente tinha uma extremidade menos, no filamento de actina, uma extremidade mais, ia se incorporando de um lado e desagregando do outro. Aqui as proteínas, né, elas formam monômeros, né? Então aqui a gente tem um monômero, que vai se unir com outra proteína, né? Então vai formar um dímero. Esses dímeros vão formar tetrâmeros e esses tetrâmeros vão sendo unidades para a formação do filamento. E vejam, aqui a gente tem vários desses tetrâmeros, uns do lado dos outros, né? Formando como se fosse um cabo, né? Um cabo de fios. Né? Essa característica é justamente para reforçar, né? Para permitir que haja um suporte estrutural, né, da célula mais reforçado. Tá? Então, normalmente a gente tem nos filamentos de actina, vocês viram, são dois filamentos, ou duas partes do filamento, um que se dobra sobre o outro. Aqui são vários, tá? E aqui a gente tem a imagem de microscopia eletrônica, quando a gente observa, então, esses filamentos intermediários, tá? Então, de unidades inicialmente separadas, elas vão se formar tetrâmeros, né? Que estão juntos, vão se dispor, né, e se conectando esses tetrâmeros para formar filamentos, então, que vão ter uma força de sustentação muito grande e por isso tem um papel importante no suporte, na definição da forma da célula. Tá? Bom, então, como é que a gente faz essa distribuição? Como é que a gente sabe qual proteína é que está formando o filamento intermediário e que tipo celular? Então, a gente mais ou menos faz uma subdivisão, que aqui está de uma forma bem esquemática, né? E depois a gente vai ter uma tabela um pouco mais descritiva. Né? Então, normalmente nos tecidos epiteliais,
proteínas que são responsáveis por formar os filamentos intermediários são as queratinas, tá? Então a gente tem, por exemplo, epitélio tem a pele, né? A pele, então a gente vai ter ali com o filamento intermediário das células, né? Composição das células da pele, do epitélio, né? Da epiderme, né? A gente vai ter a queratina, né? A mesma coisa vale, por exemplo, nas aberturas, né? Digestório, respiratório, geniturinário, todos eles são tecidos epiteliais e, portanto, nessas células, os filamentos intermediários são formados por queratinas. No caso do tecido conjuntivo, células musculares e algumas células do tecido nervoso, né, células de sustentação, a gente vai ter a vimentina como a principal proteína, tá? E, por exemplo, nos neurônios a gente vai chamar de neurofilamentos, que é uma célula importante do tecido nervoso, tá? Existe no núcleo também proteínas que estão dispostas, né, bem próxima do envelope nuclear internamente e que têm um papel, são similares aos filamentos intermediários, mas a gente não vai abordá-las aqui. Depois, quando a gente chegar no núcleo, a gente vai descrever esse aspecto, tá? Bom, aqui está a tabela, né? Vejo que queratinas, existem cerca de 30 tipos de queratinas, né? E elas vão estar, todas elas, relacionadas com tecidos epiteliais, né? A vimentina, então a gente tem o tecido conjuntivo, né? Que é o principal componente, então, dos filamentos intermediários nesse tecido. Nas células musculares tem uma proteína que também também está dentro desse grupo da vimentina, né, que seria um grande grupo, né, onde a gente tem a desmina. Aqui a gente tem outras proteínas. Então, só para exemplificar, não é necessário decorar essa tabela, tamanho, tipo, função, mas só para ter uma ideia clara que, dependendo do tipo celular, o filamento intermediário vai ter uma determinada proteína que vai formar esse filamento, tá? As queratinas a gente usa como exemplo clássico no tecido epitelial, tá? A desmina no tecido muscular e a vimentina, então, no tecido conjuntivo, né? Fibroblastos, etc, tá? E aí por aí abaixo. Não precisa fazer também saber todos os detalhes da tabela, é só para ter uma ideia nesse sentido. Aqui a gente tem um esquema para mostrar a necessidade do suporte, ou vamos dizer assim, de que haja as células epiteliais, então que haja nessas células um componente do citoesqueleto que resista a tensões, né? Então aqui a gente tem dois exemplos. Aqui um tecido epitelial, que aqui está idêntico, né? Só que sem os filamentos intermediários, tá? E quando a gente coloca uma tensão sobre esse epitélio, ou a gente puxa, ou a gente coloca uma força, né? Com os filamentos intermediários, as células epiteliais elas ficam um pouco mais achatadas, mas elas resistem a essa tensão sem que haja ruptura das células, tá? Então esse é um papel muito importante dos filamentos intermediários nessas células, porque as células epiteliais elas existem justamente para formar uma barreira de proteção, tá? Nesse caso aqui, quando as células se rompem, elas perderam a função delas, né? Então, células sem filamentos intermediários ficam mais frágeis, têm uma dificuldade maior de resistir a tensões, né? E isso acaba prejudicando esse revestimento, essa formação dessa barreira que é tão necessária para impedir a entrada de agentes externos e etc. Tá? Bom, então, diferentemente dos filamentos de actina, a gente viu que aqui o componente estrutural e de suporte é o mais importante, tá? Mas isso não significa que os filamentos intermediários não possam sofrer alterações, né? Não possa haver troca de um determinado tetrâmero, né? Num determinado filamento, tá? Então aqui o que está acontecendo é justamente isso. As modificações que elas acontecem são pontuais, mas existe a possibilidade, né, de fosforilação, uma retirada, então, através dessa reação, né, há uma retirada e uma troca, né, de um outro tetrâmero, né, e aí a gente tem a recomposição de um filamento, tá? Mas ela não tem aquela capacidade, o filamento intermediário, nesse caso, não tem aquela capacidade dos filamentos de actina
que era de se desorganizar completamente e depois se reorganizar. E a gente vai ver que nos microtúbulos também acontece isso. Então, os filamentos intermediários eles não fazem essa desorganização e reorganização. Eles acabam tendo possibilidade de trocas de componentes, mas de forma pontual, para reposição e etc. Tá? Bom, o terceiro componente são os microtúbulos, o que a gente chama de microtúbulos. Então aí a gente também vai ter apenas uma proteína ou um tipo de proteína que vai ser responsável, que é a tubulina. Tá? Então aqui a gente também vai ter microtúbulos são formados por dímeros de tubulina e que tem um aspecto de tubo. Né? Os outros eram filamentos, aqui não, eles têm um aspecto de tubo. E aí por isso o nome microtúbulos. Tá? Eles vão ter um papel destacado no movimento celular, também vão ser importantes para definir o formato da célula, das organelas ou da célula toda, e no processo de divisão, né, com a separação dos cromossomos. A gente viu que os filamentos de actina eles estão associados com a parte final da divisão celular, que é a divisão citoplasmática. Os microtúbulos eles vão estar ligados com a divisão do material nuclear. Né? Então, quando existe a condensação dos cromossomos e depois eles vão se alinhar no plano equatorial da célula, todo esse processo aí vai ser feito, né, pelos microtúbulos. Puxar para um lado, puxar para o outro, né? Esses cromossomos vai ser o papel dos microtúbulos na divisão. Tá? Vamos entender um pouquinho mais então sobre os microtúbulos. Aqui vocês estão vendo, né, a formação, tem um filamento, né, aqui tem duas cores, porque então esse filamento é composto por uma parte verde escuro e uma verde claro. Né? Por quê? Porque é um dímero de tubulina, mas uma é uma alfa-tubulina e a outra é uma beta-tubulina. Então a gente chama de heterodímero, né, porque eles têm pequenas diferenças. São duas tubulinas, né, mas com pequenas diferenças. E aqui mostra o aspecto, então, como elas estão organizadas. Tá? Também tem uma extremidade menos e uma extremidade mais. Tá? Então, ele vai funcionar muito parecido nesse ponto dos filamentos de actina, tá? Que também tinha uma extremidade negativa e uma extremidade positiva. Tá? Vejam aqui o aspecto de cima, por isso que o nome de túbulo, né? Microtúbulo, porque os filamentos eles vão se organizando ao redor de uma luz central, tá? Que a gente está vendo na microscopia eletrônica, isso que está no esquema. Então a gente tem aqui os filamentos na parte externa e dentro uma parte central onde não tem filamentos. Se a gente olhar de fora, a gente está vendo aqui, ó, né? Tá vendo aqui uma foto de microscopia eletrônica com a mesma imagem daqui. Claro, obviamente aqui não está diferenciado o que é tubulina beta ou alfa, né? Mas a gente consegue entender que são esses filamentos organizados, então, numa forma de túbulo ao redor de um eixo central. Tá? Bom, a organização ela é muito parecida com os filamentos de actina. Tá? Então a gente vai ter na extremidade mais um lugar onde entram mais heterodímeros do que saem. E na extremidade menos saem mais heterodímeros do que entram. Tá? Então vocês estão vendo aqui o diâmetro é ao redor de 25 nanômetros. Tá? Então veja, ele é o que tem o maior diâmetro dos três. Tá? Todos os outros têm menos do que isso. Filamento de actina tem menos, filamento intermediário também. E nessa visão aqui, que é longitudinal, a gente vai, também já dá para ver que tem uma certa organização. Tá? Assim como tinha as actinas G estavam ligadas ao ATP, aqui a gente vai ter as tubulinas, esses heterodímeros, ligados ao GTP, né? Que é a guanosina trifosfato, que funciona da mesma forma que o ATP. Ela vai servir para armazenar energia na ligação com o fosfato inorgânico. Tá? Então, quando se quebra essa ligação, libera energia para fazer essa colocação de dímeros na extremidade mais. Tá? Então, aí a gente vai ter ao longo desse microtúbulo um gradiente. Né? Bem na extremidade mais tem um acúmulo de dímeros que tem GTP
ele vai sendo clivado, vai gerar o GDP e aí toda a parte mais a parte na sequência, né, dessa extremidade mais vai ter tudo GDP até na outra extremidade, onde então eles vão ser removidos prioritariamente, tá? Uma diferença dos outros dois componentes do citoesqueleto é a questão da organização, tá? A gente viu que tanto os filamentos de actina quanto os filamentos intermediários, eles estão associados com junções celulares, tá? No caso dos microtúbulos, não. O microtúbulo tem um centro organizador, que é o centrosomo, que tá escrito aqui, tá? Então, o que é o centrosomo? O centrosomo é formado pelos centríolos, tá? Cada centríolo é formado por 9, né, microtúbulos, né, com 3 subunidades. Tá? Então, isso aí vai formar uma estrutura, né, que a gente chama de centríolo. Bom, junto com esse centríolo, a gente vai ter aqui material que a gente chama que é material da própria célula, água, outras proteínas, etc., que vão estar junto com esse centríolo e vão formar esse centrosomo que tem um aspecto mais arredondado. Tá? Então, todas as extremidades negativas, tá, dos microtúbulos vão estar ancoradas no centrosomo. Tá? Então, o centrosomo ele tem anéis, né, de gama-tubulina, né? Então, são 10 a 13 tubulinas, né, formando um anel, que é onde está ancorado especificamente, ou de forma mais direta, a extremidade negativa dos microtúbulos. Tá? Então, aqui a gente está vendo, ó, os dois, né, aquele par de centríolos, né, cada um deles formado por 9 microtúbulos, né, 3 a 3. Tá? Então, eles estão organizados, né, perpendicularmente. Cada um desses centríolos fica perpendicular ao outro. Aqui a gente já vê esse material pericentriolar, né, com os anéis, né, de gama-tubulina. E aqui a gente já tem essa visão com os microtúbulos, com todos os microtúbulos, né? Então, saindo desse centrosomo e se direcionando então para todas as partes da célula, tá? Então essa é a novidade em relação aos outros dois tipos, né? Tem um centro organizador, né? Então o centrosomo é o responsável por ancorar todas as extremidades negativas dos microtúbulos, tá? Ó, aqui o detalhe, né? Isso aqui é um centríolo, né? São 9 microtúbulos, né, com 3 filamentos cada um, 3 subunidades. Aqui tem um, aqui está o outro perpendicular com a mesma coisa. Tá? Então, isso é característico, né? Vai formar então uma estrutura que vai, o conjunto dela, formar o centrosomo e a partir daí ancorar todos os microtúbulos. Bom, assim como os filamentos de actina, os microtúbulos são muito dinâmicos na sua organização e desorganização. Tá? Então, eles têm uma capacidade de também se despolimerizar rapidamente, ou seja, se desorganizar. Né? Então, como é um polímero de tubulinas, né? Então a gente chama isso um polímero de tubulinas, então a desorganização é chamada de uma despolimerização, ou seja, os polímeros se separam. Tá? E isso de uma forma muito rápida. Tá? E basicamente isso está ligado à concentração de GTP naquela porção, no que a gente chama de extremidade mais, que é onde estão entrando. Quando a quantidade de GTP ali ela diminui, então naquela porção aparece muito GDP, ele é quebrado muito rápido o GTP e aparece ali. Isso é um sinal que todo aquele microtúbulo ele vai se despolimerizar. Tá? Então, isso para a célula é fundamental, principalmente em eventos como a mitose. Tá? Então, isso acaba, vamos dizer assim, produzindo ah, vamos dizer,
uma capacidade muito grande e rápida, né, de desorganização da célula. Então, a mitose, uma célula mãe vai ter que se transformar em duas células filhas, então rapidamente ela vai ter que mudar todo o cenário interno dela, justamente para dividir todo o material e poder então dar prosseguimento, né, e adiante como duas células isoladamente, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem a representação esquemática, ó. Aqui está uma molécula de tubulina associada com GTP, então ela vai entrando na extremidade mais, vai fazendo esse filamento crescer, tá? Então ele vai crescendo, vai criar aqui, ó, uma área onde tem uma capa com GTP, esse é o microtúbulo em crescimento, tá? E na outra extremidade, né, na extremidade menos, quando ele está se encurtando, né, o encurtamento do microtúbulo, ele vai então perder aquelas tubulinas, tá? Então ele vai perder as tubulinas e vai então acabar diminuindo de tamanho, é um encurtamento, né? Então essa tubulina, ó, com GDP, tá? Então eles vão ter uma área na extremidade negativa, onde tem uma grande quantidade, aqui está representado do outro lado, né? Uma grande quantidade de tubulina e com GDP, e a partir daí então há uma dissociação, uma despolimerização e encurtamento do microtúbulo, tá? Então aqui vocês vejam, ó, isso aqui altas concentrações de GTP ligado à tubulina faz com que ele cresça, né? Baixas concentrações, né, vai gerar aqui na extremidade, então vai sair material e vai desorganizar o filamento, tá? Quando esse processo acontece, aquela área, onde tem o GTP fica GDP, isso gera uma instabilidade de todo o filamento se dissocia, tá? No caso da divisão celular, ó, vocês estão vendo a célula mãe, né, uma célula antes, né, ela nem é mãe aqui ainda, é uma célula antes dela começar o processo de divisão, então uma célula em intérfase, né? Veja, tem aqui o centrossomo e a organização dos microtúbulos, tá? Então os microtúbulos estão ancorados aqui e se direcionam para toda a periferia da célula, tá? Quando a célula está se dividindo, quando ela inicia o processo de divisão, a primeira providência que ela faz é duplicar o centrossomo, justamente para ter dois locais de ancoramento e a partir daí, então, ter a organização das duas células filhas, tá? Então, os cromossomos depois vão ser puxados igualmente para cada uma das células filhas, né? Para cada um dos centrossomos, para depois, com a divisão citoplasmática, formar uma entidade, uma célula em separado, tá? Ó, então a gente tem microtúbulos, ó, que se ligam entre si para manter os centrossomos afastados, né, nos polos da célula. Tem determinados microtúbulos que vão se ligar na membrana, nesse caso, através de outras proteínas, para ancorar aquele centrossomo ali. E tem determinados microtúbulos que vão se ligar nos centrômeros dos cromossomos, tá? E aí vão fazer, então, depois todos os movimentos, né, de alinhamento no plano equatorial, de puxar, né, metade do material para cada lado, né? Então, a gente tem várias denominações, ó, esses microtúbulos aqui, ó, que se ligam lá nos cromossomos, são chamados de microtúbulos cinetocoros, né? Os demais que mantêm os centrossomos afastados são chamados de polares, né? E esses que fazem a ligação, né, com a parte onde a célula vai ficar, a nova célula, né, vai ser originária, são esses que são chamados de astrais, tá? Assim como nos filamentos de actina, os microtúbulos também estão associados com o movimento, tá? E esse movimento ele é mediado por duas proteínas, tá? Então essas duas proteínas elas vão usar os microtúbulos como se fossem uma via de passagem, tá? Então elas estão aqui. Essa é a dineína e essa aqui é a cinesina, tá?
Então, a dineína e a cinesina, elas atuam uma da extremidade menos na direção da extremidade mais, e a outra vai da extremidade mais em direção à extremidade menos. Está representado aqui. Então, a dineína vai nessa direção, extremidade menos, lá em direção ao centrosomo, e aqui, na extremidade mais, em direção à ponta do microtúbulo. Tá? São enzimas que hidrolisam ATP, então elas precisam quebrar o ATP para poder funcionar, precisam gastar energia. Tá? A cinesina, que faz esse movimento, ela leva vesículas de neurotransmissores, então ela é muito importante nos neurônios. Né? A gente sabe que os neurônios são células que têm, às vezes, um tamanho muito grande. O axônio, ele acaba indo, por exemplo, da coluna vertebral, né, até o dedão do pé. Então, toda aquela extensão ali, dentro daquele axônio, a gente vai ter microtúbulos. Né? E os neurotransmissores vão passar através desses microtúbulos para chegar até lá na ponta do dedo, lá onde tem que liberar o neurotransmissor para gerar uma contração muscular. Tá? A dineína, por outro lado, participa do englobamento. A gente viu a questão da endocitose, né, de ter vesículas que se formam, né, e depois que elas estão formadas, elas precisam ser direcionadas dentro da célula. Então, a dineína faz esse transporte e direcionamento dessas vesículas. Tá? Posicionamento de organelas, também a cinesina vai atuar em lisossomos e a dineína vai ajudar no posicionamento do complexo de Golgi, manter eles presos aos microtúbulos e com isso eles vão ter posições específicas dentro da célula. Tá? Aqui a gente tem um detalhe, isso que eu tinha falado, os neurônios, né? Veja, aqui está o corpo celular, que muitas vezes está distante, né? O exemplo que eu dei, esse corpo celular está na medula espinhal, lá na coluna vertebral, né? E depois ele vai emitir um prolongamento saindo desse corpo celular que vai chegar, por exemplo, lá no dedão do pé. Tá? Então, esse prolongamento, esse axônio, ele é extenso, às vezes tem mais de 1 metro de comprimento. Né? E todo esse transporte aqui vai ser mediado dessas vesículas por dentro da célula, vai ser mediado pela cinesina. Então, ela vai pegar, os microtúbulos vão funcionar como uma estrada para ela. E ela vai fazer essa direção, sempre da extremidade menos para a extremidade mais. Tá? E quando chega lá na periferia, libera aquela vesícula na fenda sináptica, libera o neurotransmissor, vai ter efeito sobre a célula muscular, vai contrair, etc. E esse neurotransmissor depois vai ser reciclado, né? Eventualmente vai ser reciclado, e aí ele vai ter que fazer o caminho de volta. Tá? Só que aí não é a cinesina que vai fazer. Quem vai fazer esse caminho de volta é a dineína. Tá? Então, esse transporte aí é chamado de transporte retrógrado. Né? Ele está voltando para o corpo celular. Né? Esse outro aqui é o transporte anterógrado. Tá? Então, a dineína vai fazer esse caminho de volta, vai levar essa vesícula, né, agora usando a estrada que é os microtúbulos, né, e que vão, então, direcionar essa vesícula para chegar no corpo celular. Tá? Aqui está direitinho, um detalhe um pouco mais, com maior aumento, né? Então, a extremidade menos para a extremidade mais é a cinesina, extremidade mais para a extremidade menos é a dineína que vai fazer esse transporte e esse movimento. Tá? Bom, então chegamos ao fim, esses são os 3 componentes do citoesqueleto, tá? E nos vemos então na sequência.